Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, começando mais uma semana aí com você, nesse dia 6 de abril de 2020. Estamos iniciando mais uma semana de isolamento da população, mas mais uma semana que começa com turbulências. E não é só aqui no estado, é além do mundo inteiro, né? Com as mortes, enfim, pelo coronavírus, mas principalmente em Brasília, onde já não se sabe onde começa, onde termina. Quem disse o que é pior do que um grupo de fofoqueiros e fofoqueiras juntos. É lamentável, mas isso, na verdade, é o governo do nosso país. Atualidades Pampa começa agora com este e outros assuntos em destaque. Marconi. Weintraub publica piadinha contra a China, apaga o post e embaixada cobra retratação. Ronaldinho completa 30 dias de prisão no Paraguai. ONU alerta para aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia. MEC autoriza formatura antecipada de alunos da área da saúde. Terapia com anticorpos contra o corona dá resultado e começa a ser utilizada no Brasil. E por que o Brasil tem que ficar independente da Organização Mundial da Saúde? E até quando nós vamos ficar, então, de isolamento? Se já tem essa notícia aí, ô Vitorino, tu que é o porta-voz dessa notícia boa. Qual é a última? A última é que, além dessa boa, tem outra boa. Não, eu quero essa que tu acabaste de falar. Sim, mas eu tô sempre chorando. Aqui eu sou Não, vamos. Não, eu posso passar para o outro se tu tiver atrapalhado para falar. Não, para alguns. Então tá, vamos à manchete. Para mim, o mundo está renascendo. A terapia de uso de anticorpos, que foi usada pioneiramente na Universidade Federal do Paraná, foi adotada pela USP e agora numa parceria com o Hospital Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, eles estão utilizando essa terapia e os resultados são animadores. O que consta essa terapia? Você tem uma pessoa que foi curada, sem medicamento, e dessa pessoa você extrair o plasma sanguíneo e injetar esse plasma sanguíneo em pessoas doentes e com o estado já avançado. O que isso provoca? Esse plasma contém os anticorpos produzidos pelo organismo que se curou e ele excita o novo organismo a produzir os mesmos anticorpos. Seria como eu contasse para o Marconi como é que é o vírus, e aí ele sabe qual é o vírus, como funciona e produziria os anticorpos. Esse plasma conta para o outro organismo como é e ensina esse organismo a produzir as defesas. Os resultados são animadores, tanto o Einstein quanto o Sírio-Libanês, em conjunto com a USP em São Paulo, já divulgaram os primeiros dados estatísticos. O índice de cura passa de 99%. A irreversibilidade só é ligada a casos muito graves por idades avançadas e outros problemas de saúde. Essa terapia, que já está autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, vem dando resultado e logo deve ser um protocolo distribuído para todo o país, inclusive aqui para o Rio Grande do Sul, viu, Magda? Pois é, eu te pergunto isso e te pergunto também se tu leste alguma coisa sobre a BCG, a vacina BCG, que também está sendo estudada e que já estão fazendo os testes, que ela também ajudaria, mas bem no comecinho, assim, veja, vocês são em fases diferentes, né? Porque seria bem no comecinho. Esse tratamento com os anticorpos é para estágio já avançado, onde o organismo já está muito agredido, então ele precisa de uma reação mínima. A informação que eu recebi... Eu vou ler o nome aqui, porque o nome é complicado. Ivermectina. É um medicamento para pulgas e piolhos. O estudo está sendo desenvolvido na Austrália, é a Universidade de Monash, na Austrália. Até agora, o índice de eliminação do vírus, do coronavírus, é de 99,2%. Ou seja, esse medicamento elimina o coronavírus. Aí, quando eu disse aqui, algum tempo atrás, todo mundo, pois é, blé, 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 é que o vírus é novo.
Por isso que ele está causando esse... Mas é um vírus muquirana, pé de chinelo, um vírus fácil de matar. Vai aparecer pelo menos mais 10 medicamentos ou 10 terapias que vão resolver o problema até mesmo antes da vacina. Então, assim, vem da Austrália esse estudo, já foi encaminhado à Organização Mundial da Saúde, que mandou 2 técnicos até a Universidade de Monash, na Austrália, acompanhar a pesquisa, ver os resultados e, claro, evidentemente, passar orientações, porque quanto mais gente estiver pesquisando sobre mais terapias para esse mal, melhor. Ou seja, o horizonte começa a se abrir. São várias pesquisas que estão sendo feitas, a gente sabe, e os próprios especialistas sempre deixam claro que em medicina, para se ter certeza, se precisa de muito tempo. Então, a gente ainda está engatinhando, eles estão engatinhando, claro, tentando de todas as formas diminuir um pouco os efeitos dessa pandemia. O médico infectologista Davi Wippe disse, ao contrário do que disse o Vitorino, não achem que esse vírus é pouca coisa. Ele que saiu agora, se recuperou agora, ficou um tempo internado, disse que achou em alguns momentos que poderia morrer e tudo mais. Então, ele que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, também médico que atua na linha de frente. Com relação a essa questão dos anticorpos, sabia, Vitorino, que no início eles só vão usar o sangue de homens, não vão usar o sangue de mulheres. E de pessoas que tiveram ou foram assintomáticas ou tiveram sintomas leves. E aí fica a pergunta, quem vai testar? Pois é, o problema é, a grande dificuldade que estão tendo em avançar nesse estudo é conseguir os doadores. Você tem que encontrar uma pessoa que seja portadora, assintomática ou que tenha tido a doença, que tenha tido o coronavírus e se curado sem medicamento. Ou seja, o próprio organismo produziu anticorpos. Então, é bem difícil. E em relação à diferenciação de gênero, eu não sabia, mas esse tipo de terapia diferencia de forma significativa porque o organismo feminino, o ciclo da menstruação da mulher, altera uma série de componentes do sangue e isso proporciona... Com relação à mulher é por causa da gravidez. Da gravidez, A gravidez aparece, tá? O número de leucócitos e o sangue dessas mulheres pode prejudicar o pulmão dessas pessoas que seriam beneficiadas através destruir aquilo que deveria defender. Exatamente. Então, a princípio, serão homens de 30 a 60 anos com sintomas leves ou assintomáticos. Falando em mulheres, hoje, se eu não estou equivocada, foi em São Paulo, mas o lugar não importa, importa o fato. Uma gestante teve o diagnóstico do coronavírus. Não era ainda a hora do parto, aí fizeram um parto, abreviaram, né? Fizeram uma cesárea, a criança está viva, não tem coronavírus, não foi contaminada, não foi contagiada nem nada, mas a mulher morreu. A mãe morreu, mas a criança foi... Uma jovem. São duas mortes já. São 2 mortes já, assim, né, nessa situação. As mulheres grávidas, jovens, uma das crianças está na UTI e a outra já nasceu bem. Os médicos tiveram que optar, vamos ter que fazer uma cesariana de urgência. Mas aí é preciso ver o perfil do paciente, né? Porque, vamos deixar bem claro, eu peguei hoje uma manchete do dia 12 de março da Folha de São Paulo, que dizia que no início de abril o Brasil terá 6 mil mortos. Ontem mal passou de 500, então... Mas desculpa, eu não entendi. Tem que ver o perfil da vítima. É que eu não quero espalhar terror. Ontem morreu um garoto de 7 anos, depois morreu um menino de 18. Vamos de novo. Eu não quero patrocinar terror. A gestante portadora do coronavírus resolveram antecipar o parto. Certo, mas ela morreu por causa do coronavírus ou por complicação pela cirurgia? Por causa do coronavírus. Não entro nessa. Ela devia estar... Tu deve ficar com o corpo debilitado, né, Vitorino? Porque as gestantes costumam ter a imunidade mais baixa. Então, talvez seja isso. Mas isso não vem ao caso. Eu não estou discutindo se era coronavírus, se foi do parto. Eu estou discutindo que ela que tinha coronavírus morreu e a criança está viva e não tem coronavírus. Essa é a notícia. É que realmente não passa para as crianças. Essa é a notícia. Isso aí já é praticamente certo. Não estou querendo achar ovo em cavalo. Teve um bebê que saiu com coronavírus, um bebê de meses que foi identificado com coronavírus. Mas parece que a contaminação foi por uma tia que teria... Esse da Espanha, é o caso da Espanha? Que teria feito uma visita. Porque tem um vídeo lindo rolando, assim, para aqueles momentos de esperança, um vídeo lindo de toda a equipe médica aplaudindo quando tiram o bebê da UTI.
E é muito tocante, a gente percebe que eles estão ali realmente vivendo aquilo, estão se doando para o momento. E é uma alegria para todo mundo. Esse caso que o Vitorino traz é de Novo Hamburgo. Ah, não, então não. É o caso da Espanha. Isso, menino de 1 mês em que os 2 pais foram liberados de fazerem testes porque, a princípio, eles seriam assintomáticos. E aí depois veio a história da tia que visitou, que também não fez teste. E que, apesar de tudo, também não fez teste algum. Entrou e saiu no hospital, né? É que não tem teste, né? Tá uma bagunça, né? É o problema que a gente vem não consegue produzir teste na tecla da questão da gente não saber os números. O Ruschel trouxe na semana passada ainda, claramente está subcontabilizado, né? Está muito abaixo. A gente não tem uma real ideia da situação aqui. E aí não é assim, é a falta de teste, é a falta de logística para conseguir acompanhar isso. Porque, e aí, assim, quando você não sabe, né, que tamanho é o exército inimigo, é muito difícil. É que não tem teste no mundo inteiro, né, Marconi? Vamos partir do princípio de que os próprios, esses cientistas que nós estamos dando credibilidade, aliás, a imprensa tem ouvido um lado só, né? A gente só ouve os 2 lados aqui na Rede Pampa. Vamos deixar bem claro isso. Aqui na Rede Pampa a gente ouve todos os lados, o que não acontece na imprensa em geral. Estão ouvindo um lado só. Então, assim, esses mesmos cientistas que estão sendo ouvidos por aí, já foram bem claros de que cerca de 80% da população mundial vai ser atingida por esse vírus. E o índice de infecção, o índice de letalidade, tudo isso é insignificante. Então, quando a Carla disse, a infectologista disse que não é um vírus nuclear. Um vírus que se mata com remédio de piolho e o vírus já matou 70 mil pessoas no mundo. Tu tá dizendo que é um vírus muquirana, quantas pessoas morreram de dengue, de H1N1? H1N1 está dizendo que o remédio de piolho dá certo, ele está em experiência. Não, eu não estou dizendo, que está dizendo a Universidade da Austrália. H1N1 não foram 15 mil em 2009, Vitorino, quando teve a pandemia. Dá uma olhada nos dados. Agora nós temos 70 mil Só que o H1N1 tinha a vacina 60 dias depois, porque já vinha sendo estudado. Por isso. Esse não tem vacina, não tem nada. Então tu não pode chamar ele de A medicina está voando às cegas, literalmente. Não, e o problema é que ele se transmite muito rapidamente. Acho que esse é o grande diferencial desse vírus, porque aí ele atinge Mas todo vírus da gripe é assim, viu? Mais ou menos, né? Não, mas talvez não com esse eu só acho assim, a gente não pode fazer essa coisa de minimizar uma coisa que está matando gente. Se matar meia dúzia de pessoas, já está matando muito. Tá? Então, não podemos entrar nessa de ficar minimizando que é um vírus muquirana, que remédio de piolho resolve. Calma, calma. Os especialistas no mundo inteiro não estão conseguindo evitar mortes e coisas assim. Então, assim, morre. Tem gente que vai sobreviver? Tem. Pode ser que seja uma coisa fácil? Sim. Mas hoje, neste momento, nós temos que respeitar. As pessoas estão morrendo no mundo inteiro por causa do coronavírus. Ruschel. Dona Magda, quero lembrar uma frase minha aqui. Eu não sei se o vírus é muquirana ou não é muquirana, porque isso é uma expressão que não tenho conhecimento para analisar. O que eu tenho condições para analisar é aquilo que eu disse em janeiro, e os nossos programas são gravados, então é fácil de ir lá, né? O pior vírus é aquele que ainda não tem a cura, senhores. É isso aí. Não adianta eu comparar com a greve do século passado, com a H1N1. Não adianta eu comparar, porque aquela já foi tratada, já houve enfrentamento. Felizmente, hoje já temos vacina. Só que nós estamos diante de um quadro onde este não tem. Se ele é fraco, se ele tem baixa letalidade ou não tem, a verdade é que nós ainda não temos cura para ele. Então, o que assusta? Nós temos, por exemplo, a Índia, que recém iniciou o confinamento com 1 bilhão e 300 milhões, é isso? De pessoas? De pessoas? Quantos mortos poderão ter ali se nós não acharmos a cura? Nós Marconi, foi a minha manchete, tu tens razão, nós estamos subestimados e a gente tem visto todos os números não são confiáveis. Não são confiáveis, mas o que nós sabemos é pelo tempo que começou o confinamento, nós teremos agora uma próxima quinzena onde os casos começarão a acontecer. E aí nós saberemos o tamanho que teremos aqui no Brasil. Felizmente, eu acho que a população deu uma demonstração de civilidade, uma demonstração de maturidade,
uma demonstração de obedecer uma orientação, não que a orientação seja mais certa ou menos certa, porque essa discussão também está superada, todo mundo já formou a sua convicção, mas a verdade é que seguimos uma orientação e vamos então aproveitar o benefício que ela nos teve. Ficamos 15, 20 dias aí segregados, ficaremos mais um pouco e isso, independente do que acontecer, com certeza salvaram vidas. Eu acho que isso é o mais importante, dona Magda. Em pânico, eu acho que continuará enquanto não chegar alguém e dizer, aqui, ó, a cura é essa. Toma o remedinho, vai ali na farmácia, compra esse remedinho e aí tu mata o vírus. Aí nós vamos ver que ele realmente não vale nada, que ele é fraco e terminou a briga. E até a letalidade dele, para a gente ter uma ideia desse poderio dele, a gente precisa ter uma ideia de notificação de casos confirmados. É só assim para poder fazer a matemática correta. Mesmo nesse momento em que a letalidade é considerada baixa dentro dos números que a gente tem. A gente também não sabe, não tem nem a certeza dessas mortes todas. Brinca-se aí muito, né, a respeito de que não se morreu de mais nada no Brasil nos últimos 3 meses. Essa fragilidade nos números é dos dois lados. O número da notificação de confirmados afeta, obviamente, também no número da confirmação da letalidade. Esses números têm que ser uma equação exata, de elementos exatos para a gente ter uma ideia. Senão a gente vai ficar girando ali no entorno tendo uma ideia do que realmente causa o vírus, né? Deixa eu passar para vocês agora uma notícia. O Ministério muda a estratégia e propõe reduzir isolamento em estados e cidades com 50% da capacidade de saúde vaga. Essa é uma proposta que está num boletim divulgado não faz muito tempo, nesta segunda-feira, e pode passar a valer a partir já da próxima segunda-feira. A notícia vem do Ministério da Saúde, que propõe justamente reduzir parcialmente o isolamento em cidades, vou repetir, em cidades e em estados com metade dos leitos e estruturas de saúde vagas. Então, quer dizer, a partir da próxima semana, algumas cidades poderão diminuir ou reduzir o isolamento. O estado de Santa Catarina começou a abrir hoje. Então, o governador determinou lá que vários estabelecimentos estão autorizados. O prefeito de Porto Alegre, Marquesan, agora à tarde, autorizou a abertura das lojas de chocolates. Porque chocolates deve curar o coronavírus, por isso. Acho um absurdo. Pré-Páscoa. Mas enfim. Pois é. Enfim, Roberta. Pois é, Magda. Eu acho que é importante a gente colocar nesse momento também na conta do nosso debate aqui a questão do quanto é confiável a orientação da Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pesquisa a história desse organismo internacional, a gente descobre que ele é muito mais político do que técnico. E que há muitos outros organismos extremamente técnicos e confiáveis, e cito aqui, por exemplo, a credibilidade de um organismo do quilate da CDE americana, que, para quem não sabe, é o Centro de Estudos de Doenças Contagiosas, com laboratórios de última geração. Bom, o que acontece nisso tudo? Por que eu cheguei a essa conclusão? Basta a gente entender um pouquinho sobre essa história. O atual presidente, o diretor-geral da OMS, o Tedros, ele é integrante do Partido Frente de Libertação do Povo, Tigre. E ele é integrante desse partido, que é comunista-leninista da Etiópia. Ele foi ministro do governo da Etiópia, de extrema esquerda, por muitos anos. Durante a sua participação no governo, houve várias violações denunciadas pelo Observatório dos Direitos Humanos. Ele concorreu ao cargo da OMS sem ser médico, com o apoio amplo do governo comunista chinês. Ele venceu o pleito, mesmo com a acusação de esconder 3 epidemias na Etiópia. A OMS, ela é parte da agenda global. Para quem não conhece, procura sobre globalismo. O globalismo integra, por exemplo, outros organismos internacionais como a Unesco, a ONU, e que defende a Agenda 21, iniciada em 1987 e que segue valores marxistas, de destruição de valores tradicionais da família, mascarado com termos sustentabilidade. Também defende a Agenda 2030, que é liderada pela China. Conclusão: nós não temos, como Brasil, seguir a orientação mundial da saúde. A gente precisa pensar como povo brasileiro e entender o porquê
que a Organização Mundial da Saúde, no dia 30 de março, mudou a orientação. No início, a Organização Mundial da Saúde disse que não se tratava de nenhum problema o que acontecia na China. Nós sabemos, e se os senhores depois estudarem os outros diretores gerais desse órgão, os senhores vão entender o quanto está envolvido o governo comunista chinês nesse órgão internacional. Inclusive, teve carta aberta no site da Organização Mundial da Saúde por esse presidente, Tedros, dizendo que a China é maravilhosa, que eles estão fazendo tudo certo. Tá tudo ali, tá tudo amplo. Tá disponível para nós pesquisarmos. Então, o que acontece? A gente realmente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem de dizer, ok, Organização Mundial da Saúde, nós entendemos o seu ponto de vista, muito obrigada. A gente vai estudar tecnicamente o nosso caso, o nosso clima, o nosso povo, as nossas condições, condições financeiras, condições de povo, condições demográficas, e vamos, com cautela, tomar as nossas medidas. O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Espanha, na Itália, na Índia, são situações deles. Nós ainda vivemos num mundo que não está totalmente globalizado, não. Essa agenda globalista não pode querer colocar, desculpa o termo, goela abaixo os seus interesses. Sim, muitos interesses extremamente poderosos da esquerda internacional. Eles já nos quebraram. Por quê? Porque todo comunismo consegue vencer quando empobrece o povo. Então, é interessante para o comunismo essa quebradeira. E há muita gente que vai passar pelo constrangimento de ser oferecido a empresários de todos os quilates do nosso país, por exemplo, financiamentos vindos da China, para salvar o seu negócio. Tomara que nós, brasileiros, a gente tenha bastante cautela nesse momento, bastante honra, bastante moral e diga não a essa gente que é muito mau caráter, para dizer o mínimo. Nós contamos com a sua participação no nosso programa através das nossas redes sociais, Instagram, @atualidadespampa, atualidades.pampa, Instagram, @atualidades.pampa, YouTube, youtube.com/tvpampa. Você ativa aquela sinetinha que tem do lado direito da tela, que você recebe as nossas notificações. Tem o facebook.com/atualidadespampa, bem como o e-mail atualidades@pampa.com.br ou o WhatsApp, que é o 999-777-001. E foi pelo WhatsApp que a Fernanda aí de Pelotas ela diz, eu estou fazendo uma reclamação ou uma denúncia, diz ela. Ela cita um supermercado de Pelotas, que eu aqui não posso dizer, Fernanda, você pode denunciar. Está transformado num shopping. Crianças correndo pelo supermercado, funcionários sem proteção alguma, famílias passeando numa boa, como se nada estivesse acontecendo. E as pessoas que se protegem com luvas ou máscaras são tratadas como seres de outro planeta. Que triste tudo isso, uma grande empresa que não preza pela saúde e segurança, tanto de seus funcionários quanto de seus clientes, Ali. Bom, vamos para a minha manchete? Ah, pensei que tu tinha alguma coisa aí. Não, tô louca pra dar Não, minha pode, manchete. parei só um pouquinho, só um pouquinho. Eu achei que tu manchete. tinha também. Tá, Eu sei que então tu tinha, pensei que tu tinha também. Fala. Nós podemos, como diz Vitorino, esse é um programa de... Não, claro. Eu achei que ela tinha alguma manchete. Nem poderia ser diferente. Não, primeiro, um esclarecimento sobre a Organização Mundial de Saúde. Ele é um órgão de referência, ele é um órgão, ele não tem executabilidade, ele não pode dar uma orientação para o Brasil e o Brasil tem que seguir. Ele não pode dar uma ordem para os Estados Unidos, os Estados Unidos têm que seguir. Ele é um órgão formado, a doutora Roberta descreveu, tá, com as suas ideologias, segundo ela. Eu quero dizer assim, primeiro, todos os países mantêm a sua independência. O que nós dizemos da casualidade é que mais de uma centena de países seguiram a orientação da Organização Mundial de Saúde. É isso. Esta é a primeira diferença. Não é impositiva, ela é deliberativa. A Organização Mundial de Saúde dá uma orientação e aqueles que querem seguir, seguem, quem não quer. Tanto é que alguns seguiram atrasados e acabaram respondendo por isso, tá? Em relação ao comunismo, eu vou dizer uma coisa, o nosso programa aqui ele é pioneiro,
porque eu não consegui ver essa discussão no mundo, no momento ligado ao coronavírus. E olha que a gente tem visto as televisões pelo mundo, a conotação de comunismo, ou dar uma ideologia para o nosso vírus aqui, é pioneirismo nosso aqui. Eu fico feliz, a atualidade sempre largando na frente, né, trazendo uma discussão de ideologia, e nós podemos discutir aqui, mas talvez por ignorância minha, não tenha tido acesso a essa discussão. Muito bem. Agora tem uma coisa que você pode ter acesso quando você quiser, e uma coisa gostosa. A tradicional grife de chocolates finos Copenhagen traz uma Páscoa saborosa e com muitos ovos exageradamente recheados. Então, crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você ama sem sair de casa. Presenteie aquele amigo que não abre mão de um delicioso chocolate Copenhagen. Dá só uma conferida. Você vai encontrar uma variedade de ovos, 4 clássicos, So Good, Cherry Brand, 60% e 70% cacau, que são esses aí que você está vendo. Tem língua de gato, tem crocante, tem lajotinha, tem melt, tem o deluxe, tem a benta e tem muito mais para alegrar a sua Páscoa. Não importa onde você esteja, você está em casa, vai fazer a Páscoa em casa, você achou que não ia conseguir fazer, né? Peça agora e ganhe 30% de desconto nessa Páscoa e com frete grátis. Disponibilizamos a entrega para a nossa capital, Porto Alegre, e toda a grande Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone ou WhatsApp, pelo número que está aí na sua tela. O telefone é 985-182-786. 985-182-786. Quem disse que essa Páscoa ia ser amarga? Essa Páscoa vai ser bem doce. Eu quero outro. Já comeu aquele? Ah, mas que rápido. Mas ele é rápido, mas olha o tamanho dele. Mas não dá pra segurar. Esse chocolate da Copenhagen são muito bons. Ué, não, lá em casa também a gente não esperou a Páscoa. Aonde lá que tá escrito que a gente tem que esperar a Páscoa? Olha aqui, tu quer continuar falando sobre o assunto da Roberta? Eu gostaria. Tá, então vamos lá. Eu gostaria de tratar do assunto, esquecendo a OMS. Como disse o Ruschel, é uma recomendação que ela traz, não é uma questão impositiva. Trazendo o exemplo de mais de 150 países que estão ou em isolamento ou distanciamento social. Trazendo também os resultados desse isolamento na Itália, por exemplo, que diminuiu o número de mortes. Hoje a doutora Roberta pode falar sobre isso. As bolsas reagiram, aumentou, o mercado deu uma reagida diante do número diminuir de contaminados lá na Europa, reduzido, e o número de mortes reduzido também. Então, assim, essa questão de ideologizar nesse momento me deixa numa tristeza absoluta, porque se aqui nessa bancada nós temos posições diferentes, a gente precisa ser respeitadas nas nossas posições. Agora, dizer que a partir do momento que a pessoa é a favor do isolamento social ou do distanciamento social, ela se torna uma pessoa de esquerda, uma pessoa comunista, isso beira a palhaçada, sinto muito. Eu estou com os cientistas. Eu não estou nem falando da Organização Mundial da Saúde, eu estou falando na grande maioria dos cientistas que se posicionam desta forma, dos maiores cientistas. E, se não me engano, o médico que a doutora Roberta trouxe na sexta-feira, ele é membro da OMS. Ele é membro da OMS. Posso falar agora? Claro, claro. Ele é membro ela ia falar e eu pedi para ela deixar tu concluir. Não, depois a gente continua conversando. Claro. Até porque, assim, ó, muito bom, não adianta a gente querer instaurar guerra na atualidade Pampa. Eu fiquei fora das redes sociais nesse final de semana, porque eu não quero essa energia para mim. Eu acho que a gente precisa de uma energia de transformação, não de ódio. Então, tem que botar um pouquinho mais de amor no seu coração, aqueles que vão até as redes sociais para nos xingar, para dizer que as pessoas não prestam, para incitar o ódio, porque tu tem que morrer. Ai, gente, por favor, a gente está tratando de vida. Essa que é a grande realidade. Tá, deixa agora a Roberta vai falar sobre o negócio da Bolsa. Tem um componente emocional. Muita gente não recebeu o salário semana passada e muita gente não vai receber essa semana. Mas então, assim, a própria o ódio pregação... sempre existiu. A própria pregação do ódio
a própria reação violenta tem um componente de tensão que nesse momento é altíssimo. Nós estamos em 220 volts com 40 amperes. Tá, deixa a Roberta responder o que a Carla desejar a morte das pessoas. Carla, eu vou te responder assim, ó. O Dr. Anthony Wong, ele de fato é membro da Organização Mundial da Saúde, faz parte e não é escutado como vários outros integrantes da organização e que tem acesso a informações. Importante ressaltar aos senhores também e pedir licença ao Dr. Anthony para trazer essa informação. O Dr. Anthony é um pediatra muito conhecido no Brasil, apesar de ser chinês, e ele foi o pediatra dos filhos do atual governador João Dória. Quando o governador João Dória começou a trazer aquela histeria, já me sinto à vontade de dizer assim, e querer defender o isolamento total, vertical, horizontal, perdão, o doutor Anthony procurou o governador. E o governador deu as costas, não quis escutá-lo e saiu. De uma forma que, inclusive, o doutor Anthony, que tem 73 anos, se sentiu, assim, de certa forma, ressentido na falta de educação do governador, que poderia, ao menos, ter escutado. Mas a gente entende por quê. E eu continuo trazendo essas informações, peço licença e acho que é com muita coragem nessa hora, porque eu posso realmente parecer politicamente incorreta. O Dória abriu um escritório que ele chamou Escritório Comercial de São Paulo, em Xangai, no ano passado, para negócios. E eu fui pesquisar e o projeto é mais de 7 bilhões de dólares em favor das empresas chinesas, que são, sim, muitas ligadas ao Partido Comunista, que é sempre sócio das empresas que lá estão. Sobre a Bolsa, de fato, ela fechou em forte alta hoje e respondeu ao mercado internacional, fechou com alta de 6,52%. Mas eu quero lembrar aos senhores que hoje, até observando várias imprensas que também comentaram dizendo isso, que daí, com a possibilidade da exoneração do ministro Mandetta, as bolsas iriam cair. Na verdade, senhores, eu quero esclarecer que a bolsa já vem oscilando muito. Existe um índice internacional na bolsa chamado VIX, que ele avalia a volatilidade. Quando nós não temos um cenário muito claro do futuro, e nós sabemos hoje, são dados concretos, nós já não estamos numa recessão internacional, nós estamos caminhando a velocidade de cruzeiro muito rápida para uma depressão internacional econômica. Por isso que essa oscilação da Bolsa, ela não pode ser levada a sério e nem era minha pauta hoje trazê-la, porque ela não traz nenhuma justificativa, não ajuda em nada nesse momento. É apenas a volatilidade típica de situações como essa. E, por fim, eu gostaria de mencionar que o Brasil foi convidado a participar pela primeira vez da reunião da OPEP, que vai acontecer nessa quinta-feira, sobre quem vai ser o protagonista dessa reunião é a Rússia e a Arábia Saudita, que estão questionando a questão do petróleo. Nós não sabemos se o Brasil vai aceitar ou não, tá? Mas só, Magda, a menção de nos colocar junto à OPEP já é muito importante num momento como esse. Tomara que o presidente Bolsonaro seja muito forte e peite toda essa conjuntura que quer realmente acabar com o nosso país, porque eles são realmente covardes, eles só vão vencer se destruir as nossas riquezas e que realmente se mantenha muito firme, sendo muito nacionalista. Tá, deixa eu te dizer uma coisa, Roberta, aqui, ó. O professor Leandro Lemos diz o seguinte: Magda, a senhora Roberta está em pânico. Chamar a Agenda 21 de comunista? Sou membro há 15 anos do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Barcelona. É um movimento empresarial pela sustentabilidade. Aí ele diz que isso que está fazendo é desinformação. Eu respeito, a opinião dele, né? É opinião. Existem vários empresários de muito sucesso que têm, inclusive, fundações riquíssimas e que fazem parte dessa agenda e defendem. Aqui no Brasil, muitos deles também. Vitorino, eu estou te devendo uma fala aí, a horas. É sobre esse assunto? Não, Tá, porque querem falar sobre esse assunto se também. Se for trocar de assunto, não, faz nesse assunto. Aí eu furo a fila. Tá, ele fura a fila, porque era posso furar a fila? Fura a fila. Não, eu queria... Porque a gente tem que ter coerência com a gente mesmo do que a gente diz aqui em termos de economia, né? Nós saudávamos os negócios feitos com a China. Saudamos a economia ser o primeiro do mundo. Bem, por que o Dória não ouve este respeitável cientista aqui? Primeiro, porque ele é da USP
e ele não representa a opinião da USP. A USP inclusive, se manifestou diante dele. Ele tem a opinião dele, que eu respeito todos. Comigo eu não tenho dificuldade nenhuma de respeitar o contraditório. Eu só quero dizer que a USP, com todo o tamanho que tem uma opinião. E este médico, que é um dos professores da USP, tem outra. Portanto, quando se ouve o órgão pela sua coletividade. E a USP discorda dele. Segundo, o Dória fazendo negócios com a China, me parece aquilo que nós queremos. Terceiro, para tentar ser bem objetivo, dona Magda, o Weintraub, nosso ministro da Educação, que foi outro que acordou com os pés destapados na segunda-feira. Mas aí é a manchete. Então vou encerrar aqui, dona Magda. Não vou parar. Tá vendo aí, dona? Não, mas deixa ele concluir aqui. Vou passar, eu vou devolver, furei o Vitorino. Eu só quis esclarecer que eu sou a favor de negócio é negócio. Tá? Negócio é negócio. Nós vamos abordar isso. Tá? E que ele não representa a USP em toda a sua representatividade. Tá, tu vais mudar de assunto, para mudar depois ele faz a manchete. Eu não quero mudar de assunto, só uma frase antes de passar. Nós vamos mudar o nome do programa de Atualidades Pampa para a Hora do Terror, a partir de amanhã. A sua manchete. Posso ir aqui, dona Magda? Aí todo mundo morrer. O que acontece? Na semana passada nós ainda debatemos aqui, não era a pauta, né? Mas nós debatemos aquela postagem do Eduardo Bolsonaro em que ele retuitava, né? Uma chamada thread, né? Uma discussão no Twitter em que ganhou bastante repercussão, inclusive, com uma série de dados que mostravam lá que desde setembro do ano passado a China estava a par, estava ciente do vírus. Falando em estar a par, deixa eu só te dizer uma coisa, vou te interromper, vou te dizer, tomara que nós consigamos também ficar a par do que aconteceu na reunião, porque terminou a reunião ministerial e diz que o ministro Mandetta vai falar. Eita! A informação que em princípio, ele fica. A informação que a gente tinha antes da reunião é que a ala militar segurou o Bolsonaro. Sim, é isso que a gente sabe. Desculpa, mas eu queria falar isso. O Bolsonaro queria demitir, mas a ala militar segurou o Mandetta. Deixa quieto, deixa passar esse negócio. O ministro que me espere aqui, que eu estou... isso, o ministro espera. Só quis dizer que ele estava esperando por ti. Tá bom, acho muito interessante. Pois muito bem. Deu toda aquela polêmica, a gente debateu aqui, né, a respeito da relação entre os dois e tal, porque o Eduardo Bolsonaro foi até bastante óbvio ao apontar para o mundo, né, quem era o pai do vírus, né? E eu fui claro ali em dizer que naquele momento o Eduardo Bolsonaro, como eu disse, foi óbvio, não fez nada além, não atacou a China, não fez nada, simplesmente apresentou o DNA. Até que, no final de semana, enquanto eu estava lá esperando, né, a gente que tem filho em casa, que está preocupado com o ano letivo, que está esperando, de repente, alguma medida do governo, que o Ministério da Educação se manifeste sobre algum programa para que o ano letivo não se perca, né, de repente anunciar aí algum projeto de produção de apostilas, de material para que trabalhem ao lado dos professores, dos alunos, uma orientação, né, dentro da área da educação. Não, o senhor Weintraub, né, a quem eu recomendo, né, eu não sei quem da gestão, mas recomendo urgentemente que não paguem a internet dele. Não, por favor, cortem o Wi-Fi desse homem o mais rápido possível. Ele não. E ele colocou em prática o seu humor de quarta série e foi lá fazer uma postagem. Humor de quarta série. Não, porque não dá, é infantilóide. Olha lá, tá ele, olha que carinha, ó. É infantilóide demais, fez uma postagem brincando, usando, né, a linguagem do Cebolinha, colocou uma foto, inclusive, de um gibi, de uma capa do Maurício de Souza, com os integrantes da Turma da Mônica, na China, fazendo uma referência à China, e usando ali, eu até separei o trecho, mas é aquela coisa que dá vergonha alheia, sabe, da gente repetir, porque fez um texto lá, ironizando a forma de falar, pastel de flango, aquelas coisas, ou seja, nada, não acrescentou nada, não foi nem algo contundente como a do Eduardo Bolsonaro, de apontar, de matar no peito e mostrar de quem era a culpa, não, ele foi só infantil, só de novo, né, a gente aguardando, o ministro da Educação vai falar, vai apresentar de repente algum projeto, como, né, sugeri aqui, os professores em pânico, querendo saber como salvar o ano letivo, pais com seus filhos em casa, né? Como eu disse, é uma situação extremamente delicada. Nós estamos vendo o ano letivo morrer, né? E a perda do ano, né? Eu sei que para boa parte dessa geração isso não representa muita coisa, mas eu que venho de uma, né, que perder um ano era algo cruel, né? A mãe e o pai da gente ficavam em choque com isso. Não, o senhor ministro, então,
fez essa brincadeira e aí, covardemente, apagou o post, né? Não sei se alguém já avisou para ele que depois que você lança na internet não adianta apagar, né? Só fica mais feio, né? Assuma o que você fez. E que aí sim, nesse caso, eu acho que se cria algo desnecessário. Não estou nem dizendo que é errado ou não, realmente reconhece-se que o vírus é da China, ok, todo mundo já está cansado de saber disso. Não, mas foi desnecessário. Perdeu um post. Poderia ter dito, ó, atenção população brasileira, o Ministério da Educação está planejando um plano de lançamento de material, as segundas serão aulas de português, as terças-feiras serão aulas de matemática, e você, pai, que tem filho em casa, que está preocupado com a educação dele, fique tranquilo, você, professor, vai poder trabalhar com o projeto. Utopia da minha cabeça de achar que algo sério seria postado nesse sentido. E aí, mais uma vez, a embaixada pede agora uma retratação, porque ali sim, ali foi, se a gente quiser praticar o preciosismo, foi ofensivo. Foi ofensivo, principalmente pela coisa de brincar com pastel de flango, né? Aquela coisa do sotaque, aquela brincadeira, né? Que dentro do politicamente... Falta de respeito, né? Dentro do politicamente falta de respeito. de hoje, até racista pode ser considerado. Eu não considero, eu só acho, repito, desnecessário. Só acho que aquela postagem podia ser trocada por uma foto do pôr do sol, por qualquer coisa. Já que não vai ter nada de conteúdo mesmo, né, que a gente espera, porque eu estou há dias, eu estou preocupado com isso. Eu repito, eu recebo todo dia reclamações de mães, de pais que não sabem como fazer. Eles querem orientar seus filhos a continuar uma rotina de estudo, a continuar sem perder o pique, porque vamos supor que se retome os ensinos, então, por volta de junho, né? Você retomar com essa criançada algo que vinha lá desde janeiro, que está parado, fevereiro, março, abril, é difícil você retomar. Você vai ter que fazer algo correndo no popular, nas coxas, né? Como se diz. E mais uma vez, né, ele associou aí ao fato de que a China vai sair fortemente fortalecida de tudo isso, que a China fez isso para ganhar. Não estou entrando no mérito, não estou entrando nesse mérito. Estou questionando a falta de conteúdo referente ao Ministério da Educação numa postagem do ministro da Educação. Né? O que o nosso saudoso Marne lembraria aqui, o ministro que confundiu Kafka com Kafta, né? É verdade. Que já cometeu, que não sabe muito bem usar a bom crase. que não confundiu com Kaftan, que Kaftan é uma roupa. Podia acontecer não tudo tem isso. muita intimidade com a crase também, é algo, né? Podia até trabalhar isso, de repente, essa postagem no final de semana. Hoje vamos falar sobre o uso da crase, né? Quem sabe, de repente, na segunda, os 4 porquês. Eu vou te contar. Né? Algo nesse sentido. Então, assim, eu acho esse tipo de comportamento, aí eu condeno. Aí eu concordo com o Ruschel, né, em relação ao debate que a gente teve na semana passada. Repito, a postagem do Eduardo, eu achei, inclusive, de muito conteúdo, porque retuitava. As pessoas focaram no texto dele, né? Mas ele estava retuitando uma thread absurda de informações, que tinha cerca de 30 pontos ali que mostravam que desde setembro do ano passado a China estava ciente e responsável daquele tema. Mas agora, o ministro... Muito bem. Vitorino. Eu quero dizer o seguinte, o perigo da gente muitas vezes atirar a coisa para cima é que ela pode cair na nossa cabeça. Da gente. Não se cospe para cima, né? Pois é. Então eu acho assim, eu acho que essa história do ministro, a fala do ministro, a postagem do ministro, está se fazendo muito mimimi. E quando a pessoa se coloca contra o mimimi e, de repente, patrocina mimimi, eu fico com o pé atrás. Eu gosto do ministro Weintraub, ele é porra louca, ele bate de frente mesmo, ele ataca a esquerda, ele está tentando mudar o conceito de educação no Brasil. E dizer que ele não está fazendo nada, eu acho que é uma certa desinformação. Eu acho também, eu acho que dizer isso basta acessar o site do Ministério da Educação, Marconi, você vai olhar... Todos os dias tem decisões. Hoje saiu, inclusive, uma decisão muito interessante, que é antecipar a formatura de alunos do segmento da área médica, que a Carla vai falar daqui a pouco, exatamente para aproveitar esses profissionais imediatamente. Eu faço parte da Comissão de Ensino Jurídico da OAB e o Ministério da Educação tem distribuído notas com orientação para os cursos superiores, para o EAD, para as universidades federais. Agora, a escola municipal da esquina, quem determina é o prefeito.
A escola estadual, o ginásio estadual, que fica no outro bairro, quem determina é o governador. O Ministério estabelece as diretrizes. O Ministério da Educação foi o primeiro a tomar a iniciativa de suspender as aulas e estabelecer uma previsão de suspensão, que agora ele mesmo suspendeu a previsão. Não tem previsão nenhuma. Vamos aguardar a área da saúde se manifestar. Então, dizer que o ministro não está fazendo nada, eu acho um certo exagero. Ele está fazendo sim. Ele é impulsivo, ele é porra louca? É. E vai continuar sendo. Porque ele se dispôs a bater de frente com uma estrutura que colocou o Brasil em último lugar em educação nas Américas, ao lado do Suriname. Esse sim é um sistema podre que nos destruiu. O que o ministro Weintraub está fazendo é bater de frente. E por bater de frente com essa gente, ele sofre muitos ataques. Ah, fez uma publicação a respeito da China, tem que pedir desculpa para a China. Ah, para com isso. Para com isso. Se brinca com todos os países, se sacaneia com tudo que é país, se troca acusações, chama de comunista, isso, daquilo, e fica por isso. A China quer satisfação. Ah, o que há? A China vai ficar brabinha com a gente? Não, não vai não. A China tem muito dinheiro aqui dentro. Só a distribuição de energia elétrica do Rio Grande do Sul, ela tem 70%. É verdade. Esse negócio de que a China vai retalhar, vai ficar brabinha... Ah, mas foi o que eles disseram, né, Marconi? Então vamos por partes. Eu não acho que o Como ministro... diria Jack o Estripador. Eu não acho que o ministro tenha que pedir desculpa para absolutamente ninguém, principalmente para a China, que não merece desculpa nenhuma. Eu continuo achando que a China tem que ressarcir o mundo pelo que fez. Segundo, não disse em momento algum que o Ministério não está fazendo nada. Estou ciente, estou usando na minha casa com meu filho todos os materiais que o Ministério da Educação oferece. Mas eu, graças a Deus, tenho discernimento de aprender, de saber como navegar, de saber onde buscar. A única coisa que eu reclamei foi que uma postagem foi desnecessária quando ela poderia, ao invés da piadinha, levar a informação sobre como usar. Olha, o Ministério está fazendo isso. O Ministério ofereceu, você clica aqui, um videozinho que ensine. Senhores pais que não têm tanta intimidade com a internet, os senhores cliquem aqui vai abrir um arquivo em PDF que o senhor vai apertar lá no cantinho, aí vai mandar imprimir, sabe? Ninguém falou em nada disso. Nada do que eu disse aqui foi em relação a isso. Então, primeiro, o ministro não tem que pedir desculpa para a China, porque não fez absolutamente nada de grave para a China, só acho que foi desnecessário. Segundo, estou plenamente ciente de tudo que o Ministério da Educação está oferecendo para as pessoas. Estou ciente, estou fazendo uso dentro da minha casa. Terceiro, acho que foi apenas post jogado fora. Poderia ter sido utilizado de forma mais contundente para a população. Só isso. Okay. Só isso. É só pontuar isso. Ele jogou uns 20 centavos de crédito de 4G fora. Poderia ter utilizado como um conteúdo para a população. Puxa. Concordando com ele em tudo, menos na conclusão, né, dona Marta? Porque nós pensamos igual e concluímos absolutamente diferente. Eu fiz há 30 anos, dona Marta, estava vendo hoje, eu fui pesquisar porque eu sabia que eu ia falar disso. Há 32 anos atrás eu fiz um curso de negociação. Fiquei 15 dias em Bento Gonçalves, tinha um centro de treinamento lá. E aí tu aprende como se criar um ambiente de negociação, as condições, tu tem que conhecer o teu negociador, tu tem que ver as condições que vão te aproximar dele, ver qual é as características dele. Olha, é matéria para 15 dias, tá? O que eu reitero em relação ao outro é o que o Brasil ganhou com o Weintraub acordar mal-humorado e resolver fazer um post. Segundo, no momento mais crítico, onde nós estamos implorando para comprar o produto deles lá, porque nós precisamos de respiradores, nós precisamos de máscara, nós precisamos não sei por que só eles que fazem isso, não é meu ramo, mas a verdade é que eles têm e nós dependemos disso. As pessoas que não têm nada a ver com isso vêm atrapalhar a negociação da nossa. Só isso. O Weintraub, se ele vai pedir desculpa, isso não é problema meu, isso é questão de Itamaraty. Agora, os empresários que precisam, os empresários que precisam seguir negociando com a China, eu sei o quanto perdem. E aí, as pessoas dizem que se preocupam tanto com o empresário, na hora que ele vai perder negócios, aí não, vale porque o Weintraub é o jeito dele. Não, e tem uma hashtag que subiu no Twitter dizendo bloqueio comercial chinês já. Aquelas pessoas que estão dizendo que a economia vai parar, que as pessoas vão morrer de fome, estão compartilhando isso. Bloqueio comercial chinês já, que é o nosso parceiro comercial que a gente precisa que continue, pelo menos agora, comprando. Porque não vai dizer que o Brasil, que a China é mais dependente do Brasil do que o Brasil dependente da China. Então, assim, as pessoas que estão implorando para que a economia comece a se mover, estão postando bloqueio comercial chinês já, não dá para entender. Eu quero fazer um parênteses
nessa conversa toda, quero amenizar um pouco a nossa conversa, principalmente porque este programa, no último sábado, dia 4 de abril, completou 6 anos de existência. Hoje, que já é dia 6 de abril, nós estamos entrando no nosso sétimo ano do Atualidades Pampa. No dia 4 de 2013, nós estreamos naquele cenário que está ali, que foi durante muito tempo, né, do Câmara 2, do Clóvis, enfim, nós estreamos o nosso Atualidades Pampa. Então, obrigada a essa casa que nos mantém até agora. Eu tinha até cabelo, né? Tu tinha mais cabelo, tu era mais magrinho que nos oferece também. tanta liberdade. Tanta liberdade, exatamente. Então, A gente fica parabéns para todos nós, parabéns para o Rio Grande do Sul, obrigada ao Rio Grande do Sul, a esta casa e aos telespectadores que nos mantêm aqui. Porque sem telespectadores, sem anunciantes, nós não estaríamos aqui. Então, nosso agradecimento nesse ano em que a gente entra no 7º ano do Atualidades Pampa. Aceitamos bolos, salgadinhos, aceitamos bolos, salgadinhos, espumantes. O Clóvis faleceu no dia 19 de julho. Sem coronavírus. 19 de julho de 2011. E 2 anos depois, no mês de abril, nós estreamos o Atualidades Pampa. Você e a Carla, que são... Sim, o Chicão. E o Chicão também. O Chicão Marne também. Barcelos. O Marne Barcelos. A Jéssica, se não me engano, estava... Não, a Jéssica foi depois. não. Eu acho que era o Farid que começou com a gente. Não, o Farid trabalhou comigo numa outra época. Não, até o dia que ele o nosso amigo desmaiou, que é daí amigo ele de foi Chicão, embora. dona Magda. ele O fazia amigo o que Jornal da sentava na Pampa quando ponta era aqui, Jornal que era da amigo Pampa. de Chicão, que é muito amigo de Chicão, Carequinha. Não, o Cláudio? O Cláudio não é fundador? Não é Cláudio não fundador. começou. É que teve um gap entre o programa do Clóvis e o Atualidades Pampa. 2 anos. Né? Foram 2 anos. que E ao longo desses 2 anos, a gente continuou naquela bancada com uma Eram outra 5. formação. Eram 5, Eram só convidados. Todos os comentaristas vinham do tempo do Clóvis, eventualmente a gente tinha alguma entrevista, mas ele só teve esse formato com essa característica a partir do dia 4 de abril de 2003. É verdade, são 5 a formação original, eram 5. Era você, 2 de cada lado. 2 de cada lado. Eu lembro da única recomendação que a Marjana deu no primeiro programa, que é o seguinte: tentem não se matar. Dona Magda, como estamos saudando, eu quero dizer que eu também não tenho culpa, mas também no sábado fiz 2 anos de Atualidades. É mesmo? Olha que coincidência. Culpa sua e do Vitorino. Né? Viu que coincidência? Eu sempre me defendo aos telespectadores que quando quiserem me xingar, xingue os responsáveis por isso. Ali, por favor. Então, a Magda me pediu para ler mensagens e aquela hora eu evitei ler porque a gente está falando tanto aqui em não polarizar as coisas, as mensagens elas estão todas polarizadas. Tentar, não. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muita gente pedindo, fala, dona Magda, mas o celular tanto do Facebook quanto do YouTube estão comigo, então vou falar que a culpa é minha de não estar lendo, mas tudo é mim, tudo sou eu, Shazam. Tudo sou eu. Eu sei, claro. Periga eu tô engravidar e dizer que eu sou o pai da criança. Coronavírus. Mas eu que agora sou de esquerda. Tu de esquerda, e eu sou a responsável por tudo. Mas eu só quero dizer que no principalmente... É por causa da barba. Teve uma senhora que disse que era fácil perceber que eu era de esquerda, afinal era só olhar a barba. É só olhar a barba. Faz todo sentido. Então, tem muita gente aqui no YouTube pedindo para falar também dos elogios para Roberta. Então, a Kátia Lourenço diz, fala, dona Magda, estamos aplaudindo a Roberta. Mas tem muita assim gente. Como a Bia Zá, que fala também, estou pela Roberta, porque minha mãe, de 71 anos, apoia a Roberta. Mas é isso, é muita polarização aqui. Então, como a gente estava tentando não dá para ler todos, justamente porque tem muito, né? No entanto, tem uma sugestão querida da Cláudia Borba, que ela diz, gente, é Páscoa, vamos confraternizar. Quem tem chocolate sobrando em casa, vamos dividir, doar para as crianças que não têm nada. Isso aí, foi isso aí. Vamos continuar o nosso programa? Vamos. A Carla vai falar o assunto Vamos dela. lá. Então, o MEC, ele autorizou antecipar a formatura de alunos da área da saúde, entre elas a medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia.
os alunos têm que cumprir 75% do estágio de internato, né, que eles chamam, né, ou estágio supervisionado. Na medicina, isso acontece nos últimos 2 anos, esse estágio. Cumprindo 75%, esses alunos das universidades federais já vão poder ter um diploma, mas é um diploma que por enquanto, não vai ser o diploma final, né, desses alunos. Vai ser um diploma provisório para depois ter realmente o diploma técnico, né? Porque o que o Ministério da Saúde tem alegado é que a própria estar junto nos hospitais, à frente do combate ao coronavírus, já vai servir como estágio probatório, né? Com todo esse envolvimento. E tem a coisa da idade também, porque são jovens entre 22 e 23 anos até 30 anos, então, teoricamente, são... É uma força-tarefa que eles vão precisar. E que estão com a saúde mais em dia, são organismos mais difíceis de serem atacados. Então, dentro dessa questão das áreas da saúde, ainda tem a enfermagem, a fisioterapia e a farmácia. Eles fazem de forma diferente, não são os últimos 2 anos desse estágio, e sim 20% de todo o currículo que é feito nesse estágio. Então, se cumprir 75% desses últimos 20% do estágio, que é botar a mão na massa mesmo, eles também estão aptos para essa formatura antecipada das universidades federais e aí sim agir nessa questão do coronavírus. São 4. Medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. O fisioterapeuta, ele tem um papel fundamental no reestabelecimento do pulmão e tudo mais. Os exercícios. Exercícios. Olha, nossos telespectadores estão muito chateados conosco. Diz assim: oi, Magda, desculpa a sinceridade, mas eu vou te perguntar. O programa está sendo feito para vocês? Brigas pessoais? Quem tem ou não tem razão? Tá na cara que todos estão se mordendo. E não é o Pampa Debates. Mudei de canal, não consegui. Isto é uma crítica construtiva. Não, mas esse é um programa de debate, de opiniões. Mas não, tem coisas pessoais, sabe? Tem umas coisas, assim, umas bobagens que não precisa. Bom, mas é verdade, sempre teve. Há 6 anos tem, então, no 7º ano vai ter também, no 8º vai ter, faz parte. Exatamente. E toda aquela conversa do início lá da mas é óbvio, né? Não se matem. É óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio que tá. E não respeita a opinião do outro, faz chacota da opinião do outro. É isso que as pessoas nunca foi tão atual. Ali, a tua manchete, por favor. Bom, a minha manchete é sobre algo que a gente já pincelou aqui. Nós vamos lá. Enquanto muitos estão recebendo memes sobre a convivência em família, sobre casamento, filhos, marido, esposa, tudo junto, misturado, aquela coisa, vai comemorar bodas de álcool gel, quem sobreviver. Muitas vezes o convívio familiar também é para quem sobreviver. Sim, tem bodas de tudo, de algodão, de pérola, de cristal. Intensa comemora bodas de álcool gel. Mas o papo aqui é sério. Na verdade, para muitas mulheres, principalmente, estar dentro de casa é um risco muito grande. E essa situação da pandemia, com a necessidade de isolamento dentro de casa, trouxe uma realidade duríssima para várias que são vítimas de violência doméstica. Não são mulheres, mas, em geral, acabam sendo as principais vítimas. A questão veio à tona novamente, já estava se verificando o aumento dos casos e, nesse final de semana, o secretário-geral da ONU trouxe de novo esse alarme de que estaria havendo, de fato, um aumento em todo o mundo dos casos de violência doméstica. Bom, o que acontece? A gente já tem Líbano, Malásia, por exemplo, com o número de chamadas para as linhas de ajuda dobrarem. A China teve o triplicado número também de acessos. No COSO, a Fundação de População das Nações Unidas citou, o Ministério da Justiça relatou salto de 17%. Há alguns dias nós tivemos também informações de que o Rio de Janeiro teve 50% no aumento de violência doméstica e por aí vai. O Rio Grande do Sul vai largar os números essa semana. Pois bem, então a gente tem que ficar atento, não fechar os olhos para os outros problemas que estão acontecendo ao nosso redor, além do coronavírus. Mas tem algumas informações interessantes aqui do Brasil para trazer. Na semana passada, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos informou, também já constataram esse aumento de 9%
na semana do dia 17 a 25 de março, nos casos de violência doméstica. E vão lançar em breve um aplicativo que permite um acesso mais rápido a essas mulheres ou vítimas de violência doméstica para que possam se comunicar rapidamente e acionar um alarme. Ainda não estava, até hoje de tarde, não estava ainda disponível para baixar, mas deve ser liberado nos próximos dias. Aqui no Rio Grande do Sul, teve também notícias boas, mais 38 municípios vão ter pelo menos um policial da brigada dentro do projeto Patrulhas Maria da Penha, que são esses que sempre tem algum policial checando qual é a situação dessas mulheres que foram vítimas. Só no primeiro trimestre já foram verificadas 5.039 mulheres. Então, fica aqui o alerta e a lembrança de que se você for vítima ou ver alguém passando por essa situação, denuncie. Tem vários canais, tem o Disque 100, tem o 180 que funcionam 24 horas por dia. Então, não deixem para amanhã só por causa do coronavírus. Muito bem. Olha, a Loiva está dizendo aqui que ela lembra desde o início da franja do Ruschel. Viu só? Tu tem quantos anos aqui? 2? Marcado. Fiz 2 anos. 2 anos. Dia 4 de abril, caiu no sábado. No sábado, 4 de abril. Foi uma coincidência. Quando começou o programa, eu também tinha franja. Mentira! Mentira, tu nunca teve franja! Se passaram 2 anos, mas a franjinha é inesquecível. Loiva Meirelles. Olha aqui, ó, a Rejane Mota diz assim, ó, mandei mais de uma vez, porque a Carla não elogiam. E Carla é a alma da bancada, sempre foi, sempre será. Que tristeza. Tá, dona Rejane, agora eu li. É que a senhora escreveu 12 textos, aí eu não sabia qual deles eu lia. Aí, assim, achei esse aqui o último. Achei esse último aqui bom. Mandei mais uma vez, porque por que a Carla não elogiam? E aí, Carla é a alma... Tá, dona Regiane, é só isso, assim. É que a senhora, o último, a senhora fez pequenininho, deu pra ler. Eu não elogio a Carla porque o marido dela é brabo, dona Maria. Mas eu acho que tanto a Carla quanto a Roberta merecem elogios. Cada uma defendendo a sua tese, cada uma defendendo muito bem, sem grito, sem loucurada, nem nada. Defende, são 2 posições diferentes. Eu acho que é assim que se faz um programa. E eu gostaria até de falar em público, eu gosto pessoalmente muito da Carla, sempre gostei. E ela sempre me respeitou, sempre a gente se respeita. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. São opiniões diferentes. Claro. E a gente vai criar uma guerra em cima disso, é ruim para todo mundo, não traz uma energia boa. Agora, é fundamental a gente conversar a respeito sobre esse assunto, sim, se informar, trazer informações corajosas, ir atrás, porque a gente está vivendo um momento mais grave, talvez um dos mais graves da nossa história e a gente, pior, não tem aonde achar uma solução a curto prazo e as pessoas já perderam seus recursos e está uma situação que nesse momento é bem calamitosa em nível econômico, porque em nível de saúde, eu até fiz essa pesquisa hoje e nós não temos nenhuma Santa Casa, nenhum hospital no Brasil colapsado. E, segundo o ministro Mandetta, isso já estaria acontecendo. Falando com especialistas, o ápice da curva, que eles chamam, independente de isolamento, a epidemia tem uma trajetória dela, independente. E isso vai ocorrer nesta semana. Então, infelizmente, a gente já está tendo uma situação de quebradeira geral. Os dados do desemprego no Rio Grande do Sul são alarmantes neste momento, nessa segunda-feira, de uma irresponsabilidade e talvez até tomo a liberdade de dizer de uma imoralidade a postura do nosso governador perante os nossos apelos de negociarmos isolamento vertical, a gente cuidar sim dos grupos de risco, mas oferecer condições para que todo mundo sobreviva. Eu não estou nem dizendo que ganhe algo, porque a crise, nesse momento, é mundial e ela reflete muito a todos nós. É só uma questão de dignidade, de sobrevivência. Isso não está dando e nós não vamos esquecer, viu, governador? Falando em não esquecer, o presidente Bolsonaro saiu da reunião com os ministros, não falou com a imprensa. Quem falou com a imprensa foi o vice-presidente Mourão, que confirmou a permanência de Mandetta como ministro da Saúde no governo. As informações que se tinha eram essas, de que o Mandetta seria mantido por um consenso da ala militar. A ala militar disse,
quer demitir? Demite depois. Porque tem uns rolos lá de licitação e tal. Não, isso aí é outra coisa. Agora não é a hora de mexer no que está se fazendo. O Mandetta não é essa coisinha que falam, não. Mas assim, a hora dele vai chegar mais adiante, mas agora não é hora. Tem uma interpretação diferente com relação ainda à capacidade dos hospitais. O próprio ministro Mandetta explicou que com a questão do isolamento... Lembra que ano passado a gente chegava nessa época e já dizia, não tem lugar se a pessoa teve qualquer doença, qualquer resfriado que precisasse de internação e tudo mais, as pessoas ficavam na fila esperando um quarto, um leito, pois com o isolamento baixaram muitos os internamentos com acidente de trânsito, com acidente de moto e tudo mais. Por isso... Por essa prevenção também do distanciamento, porque é bom que a gente deixe claro que a gente nunca esteve em lockdown total. Com o distanciamento que hoje se mantém na sociedade, é que os hospitais conseguiram até agora não entrar em colapso. É só juntar as coisas, né? Uma coisa está ligada na outra. Exatamente. Isso é uma organização. Organização. Para dar tempo, para ter os equipamentos, para ter os respiradores e tudo mais. Essas foram as declarações do ministro Mandetta. E o Renan de Caxias do Sul dá os parabéns a toda a equipe e deseja que o Atualidades Pampa dure mais 50 anos. Não vai poder ser conosco, né? Eu sou a primeira que estou fora dessa operação. Eu sou a primeira. O Marconi, que faz muita academia, talvez chegue lá, dona Magda, falando em parabéns aqui, também vamos fazer a conta rapidinho. Quantos anos você tem, Marconi? Fala, Ali, fala. Estou te parabenizando, Vitorino. Só um pouquinho, Vitorino. 21? Deixa a Ali falar. Jerônimo FS, parabéns ao programa e parabéns a vocês por manterem os gaúchos muito bem informados. O debate e a exposição de ideias diferentes é muito importante para a nossa população desinformada e manipulada. Isso é uma verdade, Ali, essas manifestações dos nossos telespectadores. Mas o que é também uma realidade, e eu fico muito feliz, e vocês não vão mais precisar me olhar com essa carinha de louca que eu ando ultimamente, o New Bordeaux, nesta terça-feira, vai abrir as suas portas. Claro que com todas as medidas de proteção que são dadas pela prefeitura, pelo governo do estado, um número pequeno de pessoas, cada uma numa sala, cada um com um cliente só, marcar os horários dos clientes de hora em hora, os profissionais todos com máscaras, com luvas, bem paramentados, mas é uma boa notícia. Como eu sei que tem muita cliente do New Bordeaux que assiste o nosso programa, enfim, a partir de dessa terça-feira, eles vão retomar as suas atividades e a gente não vai ficar com essas unhinhas assim, sabe, ruída, não vai ficar com esses cabelos compridos, que não é mais coisa alguma. Doutor Ruxo, a sua manchete, por gentileza. Dona Magda, a minha manchete é sobre o jogador Ronaldo, ou Ronaldinho Gaúcho, irmão do Assis, que estão presos há 30 dias completou hoje, nesta segunda-feira, 30 dias preso. Por que a gente quer relembrar o caso e trazer a situação que não se imaginava que pudesse ficar 24 horas preso e estão completando 30 dias. Tudo começou quando eles foram ao Paraguai fazer o lançamento de uma determinada marca e quando já estavam há 2 dias, chegaram lá em 4 de abril, quando chegaram lá, estavam há 2 dias no Paraguai aguardando para o evento, a polícia os deteve. Num primeiro momento, os deteve e os levaram para prestar um depoimento. Ainda não se dava todo o tamanho do que viria pela frente. Se imaginou que foi alguma coisa que teriam fornecido, alguma coisa alheia aos rapazes. E eles prestaram um depoimento, então, no dia 6, que é hoje, que completou na segunda-feira, né? Os 30 dias, um depoimento de 7 horas. Bem, este depoimento foi o desaguadouro para tudo que começou a surgir dali e por isso que o caso acabou aumentando de tamanho. Porque se descobriu nesta pequena investigação, primeiro, que a empresária de nome Dália Lopes movimentava milhares e milhares de dólares para o exterior. Então, deixava de ser uma simples falsificação de documento para passar a ser lavagem de dinheiro, evasão de divisa e outros crimes muito mais sérios. E no avançar da investigação, se descobriu que era impossível fazer um passaporte sem passar pelos jogadores
um documento que é oficial. Imagina aqui, nós a gente sabemos, todos aqui já fizeram passaporte. A gente tem que estar lá, exatamente, tem que passar dedo, olha a tua vida, tu tem que dar uma declaração e uma série de coisas. E aí começaram a cair pessoas importantes, não só na parte policial, mas também na parte administrativa do Paraguai. E aí se viu o seguinte, a polícia botou o pé para trás, o Ministério Público botou o pé para trás, disse, não, vamos primeiro ouvir a empresária, para ver, porque se viu a quantia movimentada e para ver a participação desses jogadores. E aí eles deram azar também, dona Magda, porque no dia 14 o judiciário lá fechou, a exemplo de nós aqui por questão de pandemia, o judiciário fechou e a declaração dela, que seria no dia 17, porque vamos criar situações, uma favorável, ela vai lá e diz, não, eu nem conhecia eles, só contratei eles para serem garotos propaganda da minha casa benemerente que eu ia fazer lá, eles realmente não participaram do documento, vai ser uma penalidade, eles voltam. O problema é se ela os comprometer nos seus depoimentos e, paralelo a isso, está acontecendo uma perícia nos celulares deles. O que se teme, dona Magda? Às vezes a licenciosidade de saber que não está sendo público, que tu estás fazendo uma linguagem coloquial, tu estás falando informalmente, tu pode contar ou dizer até que sabe alguma coisa e os comprometer. Então, o resultado disso, dona Magda, é que eles fizeram 2 pedidos de soltura, não conseguiram. O depoimento dela está adiado sine die, que é o depoimento que eles consideram chave para que possa avançar. Neste interregno, o nosso artista Ronaldinho segue jogando partidas de futebol e fazendo amizades. O vídeo que viralizou hoje... É uma maravilha. Só o Ronaldinho. Uma maravilha. Eu vou lhe dizer uma coisa, abrindo passagem rápido aqui, quando ele rompeu com o Grêmio e foi para a França, eu fui designado pelo Grêmio, fiquei 15 dias lá desembaralhando essa ruim, documentação, né? Toda. Foi ruim, mas eu fiquei 2 dias com os dois. E o Ronaldinho, realmente, ele é um simplório para tu tirar 3 palavras dele. Muito lejos desse cara. Ele acho que não tem nada na cabeça. Eu acho que ele não dimensionou que ele é o Ronaldinho, um atleta, um ídolo do Barcelona, campeão do mundo pela seleção brasileira. Ele pegou um vídeo com um condenado, Marconi, com um condenado paraguaio, condenado já corrupto, da polícia paraguaia, foi preso porque era contraventor lá e fez um vídeo para a mãe do... E bem feliz, e sorrindo. Sorrindo, dele. Como nós fazemos sempre aqui, ó, eu quero mandar um abraço para a família tal, um abraço, e mandou um vídeo. Ele tá em casa, né? É surreal, ele tá em surreal. Casa. E ele fez 40 anos. E ele fez 40 anos dentro da prisão, no dia 21. Então é isso. O Ronaldinho, a situação no momento não deve ter novidade, o judiciário lá está parado, ela usou o coronavírus para não depor também e foi concedido, né? Então o caso está parado, ele vai mais uma temporada por lá. Eu não sei porquê, se é... Porque quando falasse nessa moça e quando falasse no Ronaldinho, eu não sei por que eu me lembrei de avisar os nossos telespectadores que tem muita gente fazendo falcatrua por aí, querendo doações para dar para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão em casa e estão usando o nome do governo, do ministério e outros assim. Não existe nenhum tipo de campanha sendo feita pelo governo, tá? Nem municipal, nem estadual e nem nacional, com vias a beneficiar ou fazer coisas para as pessoas mais necessitadas nessa crise, nesse isolamento que nós estamos vivenciando. Quem está fazendo coisa séria está pedindo mantimentos, está pedindo cestas, está pedindo materiais. Não caiam no golpe de que o Ministério está fazendo campanha. É mentira. Magda, muitas associações estão fazendo campanhas assim. Eu quero mandar um abraço aqui à Seccional Rio Grande do Sul, da Associação Brasileira de Produtores de Eventos, empresas de eventos, que tem milhares, dezenas de milhares de pessoas desesperadas, porque são profissionais que trabalham por empreitada. Então, assim, nós tivemos milhares de eventos cancelados no Brasil
e essas pessoas passam por um momento muito difícil. A nossa seccional da associação aqui no Rio Grande do Sul, que é presidida pela minha amiga Aline Colombo, está convocando as pessoas a entrarem lá no site, é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos. Promotores de eventos, empresas de eventos. Então, entrem lá no site, que lá tem todas as orientações. Eles não querem dinheiro, eles querem ajuda. Porque nós temos eletricistas, técnicos, montadores, tem montador de mecânicos, estande, tem montador... São milhares de pessoas que estão desesperadas, que estão, sabe, precisando ajuda. Então, participe e parabéns, Aline e a sua equipe lá em frente da associação que estão patrocinando essa luta. Agora, tem um site legal. Só um pouquinho. Sobre isso, tem o Facebook do Poa Ajuda. Eu já falei aqui para os telespectadores. Tem várias ações de doação e tudo mais. A pessoa pode ajudar. A primeira, agora, eu acabei de abrir, com 85 mil a mais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai triplicar o número de testes de coronavírus. Com 8.500 doações de 10 a 1.700 reais, de 10 a 1.700 reais, de 50, não entendi muito bem esse número. O número de testes passará de 3.500 por semana para 12.600. Enfim, depois tem várias outras ações falando sobre máscara, enfim, sobre pessoas que estão elaborando, fazendo... A Carla deu uma informação aí, agora sem querer você deu uma informação importante que esses dias eu até pensei em tocar no assunto aqui, mas são tantos assuntos que a gente não lembra. A fórmula do teste está na internet. A fórmula de montar o teste, o reagente, está na internet. A própria Organização Mundial da Saúde liberou para que os países começassem a produzir pequenos laboratórios. É porque nesse momento o Marconi que defende essa tese. Tem que ter teste do boteco da esquina. O cara, se tomar cachaça, vai lá e faz o teste. Um outro lugar para você também, para você fazer a sua doação, é no Banco de Alimentos, que é da Fiergs, sabe? Existe há muitos anos e está realmente... está recolhendo, mas aí são alimentos, entendeu? Eles, às vezes, até buscam os alimentos nos lugares. Tem um site, Banco de Alimentos. Está aqui também no Poa Ajuda. Tem várias coisas. Eles compartilham, na verdade, exatamente. Essas coisas que realmente são... Desculpa, Marconi. Não, tranquilo. E tem uma rapaziada também bastante envolvida com essa questão tecnológica que já está produzindo, pelo menos em fase inicial, com as impressoras 3D, os respiradores. Que estão aí já desenvolvendo projetos novos, já trabalhando em larga escala. Claro, ainda carece ainda de um... Não é assim também, né? Você conseguir... Mas os projetos iniciais já estão bem avançados, inclusive. Uma rapaziada que está fazendo de graça, está simplesmente produzindo... e liberando. Aquele projeto da USP está na internet de como montar. Você monta por em torno de R$2.000, comprando peças nas lojas de eletrônico, loja de utilidades domésticas e ferragens. Porque é canos, é um compressor, é um pistão, um negócio relativamente simples. Só que tem que ser preciso, né? Agora, isso que eu acho, assim, se dá para dizer que tem algo bacana, é quando dá uma chacoalhada no tabuleiro e se provoca uma saída da zona de conforto, como surgem possibilidades, inovações, ideias criativas para realmente solucionar novos problemas. Eu acho que esse é um dos grandes do lado bom do que vai vir pela frente. Eu queria dizer que, diante do horário, devemos estar por 1 hora e tanto, a chacoalhada no tabuleiro foi muito boa, dona Agatha. Mas não é aquilo, tu dá aquela chacoalhada no tabuleiro, eu comecei o dia com o nosso ex-secretário que esteve, foi tu que citaste ele, é um nome curtinho, que teve o vírus, e ele saiu dando um depoimento, secretário de São Paulo, que teve infectado e voltou. O médico. O médico, isso. E ele saiu dando um depoimento tão bonito. Isso, Davi Yupi. Ele saiu dando um depoimento tão bonito de que ele voltou vendo a vida diferente, contando como ele temeu pela morte, como ele temeu por tudo, e como a gente dá um enfoque diferente. Mas a tua expressão do tabuleiro, o tabuleiro mexeu... É bom jogar um jogo de tabuleiro, aliás, sim, mas eu não recomendo chacoalhar, que escolhemos o jogo. Não, mas é exatamente essa ideia, tu tirar o certinho sair da zona de conforto. Exatamente, pensar... Diferente. Muita iniciativa interessante, muita ação de boa vontade, muita coisa bacana acontecer. Claro, despertou também o lado podre de muita gente,
né? A capacidade que as pessoas tiveram de... mas isso Porque é a pessoa verdade. podre é podre sempre. Mas teve gente que potencializou. Teve gente que potencializou. Se superou. E foram muitos. Isso é que me impressiona. Mas a gente sempre vai focar, lógico, né, nas boas. Mas também há de se ter atenção, porque muita gente aí tirou a máscara de bom cidadão e se tornou, olha, gente muito ruim de se ter do lado. Essa polarização, essa radicalização em torno da sua única ideia e pronto, acabou. Olha, é muito difícil. Hoje, experimenta criticar algo que alguém mais nesse nível leva para a sua vida como verdade absoluta, experimenta ver o que acontece. É como tirar o prato de comida de um cão raivoso. Olha... Não, tem muita gente que me procurava no meu pessoal para dizer, olha, tô contigo, aceito as tuas colocações, mas não vou publicar porque tenho medo da reação de quem pensa diferente. Então, as pessoas se sentem oprimidas na hora de dar a sua própria opinião porque tem medo do xingamento. Eu vi uma coisa que aconteceu que eu lamentei muito. Eu imaginava que fosse acontecer. A gente conseguiu fazer, o Vitorino citou aqui, uma das poucas empresas de comunicação que trouxe lado A e lado B, para que você olhe o lado A, né? Por mais que você acredite no A, diga, não, peraí, deixa eu ouvir a versão do B, até para confirmar se eu realmente tenho razão ou, de repente, aprendo algo novo. Eu, desde o início, imaginava, isso não vai acontecer, esquece. Porque quem acredita no A vai destruir a versão do B, vai dizer que o B trouxe só por causa de inveja do A, porque o B é trazido... E não adiantou nada. Quem era A ficou mais fechado na bolha A e quem era B continuou mais fechado na bolha B. Tá ficando muito difícil. Não adiantou nada. Muito desagradável. Eu não sei se é bem assim. Tem muito gente desagradável. mudando de ideia em relação ao isolamento, tem gente mudando de ideia, tem gente aceitando de que, não, mas quem sabe, aos pouquinhos... Mas me apresenta, por Mas favor. as pessoas não se manifestam. Eu gostaria. Apresenta, por favor. Mas a Carla acabou de dizer, as pessoas não se manifestam porque elas são achincalhadas. As pessoas vêm com tudo em cima, tanto da opinião da Roberta quanto da opinião da Carla, do Vitorino. As pessoas estão muito irritadas. Não, e o mais engraçado sabe? E as pessoas, eu acho que por estarem neste isolamento, né? Isso claro que causa um efeito. A gente não pode negar, né? Isso aí é a história do nosso programa. A história do nosso programa são de telespectadores que são a favor do Bolsonaro e são pessoas mais radicais. A gente viu em todos os momentos. Olha como a Ana sofreu aqui nesse programa. Coitada da Ana. Coitada da Ana. Até tem gente que se arrependeu. Não, mas peraí, radicais a favor do Bolsonaro e os radicais a favor do Lula? Mas deixa eu concluir. Eu nunca fui a favor de nenhum radicalismo. Eu sempre critiquei os radicais a favor do Lula. Da mesma forma que eu continuo na minha mesma linha radicais, de não é a pensamento, figura. criticando os radicais da figura também do Bolsonaro. Porque eu acho que o radicalismo não leva a lugar nenhum. Ou leva aos dois extremos. Leva àquela verdade absoluta e burra, que a gente sabe que não existe. Então a pessoa fica naquela bolha, como disse o Marconi, pensando só daquela forma. Quem pensa diferente é xingado, já passou para outro lado, já é esquerdista, já é comunista e já quer se organizar para derrubar o presidente Bolsonaro. Espera só um pouquinho. Nem tudo é ideologia nesse mundo, então vamos começar a respeitar um pouco mais as outras pessoas. Não é porque a pessoa pensa diferente ou critica vez ou outra o presidente, é que ela não gosta mais, porque ela quer acabar com o governo ou coisa parecida. Então, na minha constatação é exatamente isso. O nosso programa ganhou também audiência porque nós encontramos um nicho da direita, e esse nicho tem se tornado extremo demais. Vamos tentar ser assim, mais calmos, pegar as coisas que a gente está dizendo aqui. Não que a gente fique querer comandar vocês, né? Mas é que assim, fica ruim, já está pesado, cada um de nós tem o seu peso também do isolamento, da sua casa, dos seus negócios que foram cancelados. Nós tivemos cancelamentos em todos os estágios da sociedade por 6 meses, gente. Sabe? Isso causa problema para as pessoas também. A gente tem que pensar isso. Aí você vai para uma rede e ofende as pessoas, sabe? E briga com as pessoas. O respeito é bom e conserva os dentes da frente. Eu sempre ouvi isso. E eu sempre disse isso. O respeito é bom e conserva os dentes da frente. Então, assim,
tem um pouco mais de paciência e de educação ao se manifestar nas coisas, né, Vitorino? Claro, e eu entendo que não é só o radicalismo de direita, é o Não, radicalismo de esquerda radicalismo é ruim. Porque é o radicalismo de esquerda, e eu não acho que esse programa seja um programa de direita. Vocês estão vendo, estão em casa, estão avaliando. É um programa plural, não é um programa de direita. Então, não, estou falando do programa. O programa tem as só duas... o programa. Eu não estou falando do programa, estou falando dos telespectadores que encontraram no Atualidades Pampa os jornalistas que tinham uma visão mais à direita, o que eles não encontravam nas outras mídias. E acabou sendo um nicho do programa. Sempre disse isso e continuo mantendo a minha posição. Carla, tu sabe que tá rolando uma hashtag Carla Sensata. Olha, várias pessoas postando que tem quem seja a favor da sensatez também. Mas é isso que a gente está pedindo, né? Tem um nome que tenha pode ser a favor do presidente, respeito, pode sensatez. defender o presidente, pode nunca criticar o presidente, agora respeita quem critica, mas não precisa dizer que a pessoa mudou de lado e que agora é o outro extremo, porque na verdade eu nunca fui nenhuma coisa nem outra. E é entender o trabalho que é realizado aqui. Vocês não vão encontrar aqui militantes, né? São profissionais que a hora que tiver que elogiar vão elogiar e a hora que tiver que bater vão bater. A militância fica lá na rua. É o programa que tem os dois lados. Os dois lados. Coisa que não anda muito fácil de se encontrar por aí. É isso que eu estou dizendo desde Você liga as emissoras de rádio e televisão por aí, é um lado só, é aquela cordinha, aquela teclinha monocórdia que você fica batendo. Aqui não, aqui a gente debate os assuntos. Ora concordamos, ora discordamos, ora temos um pensamento mais conservador, ora um pensamento mais social, um pensamento... Faz parte. Eu acho que o sucesso desse programa pode ser comemorado exatamente por isso. É um programa plural, como há muito tempo não se via na televisão brasileira. Olha, e o ministro que ficou já deu alguns depoimentos, disse que ele tinha levado ao presidente Bolsonaro os cenários atuais com a realização do distanciamento social, recomendando que ele seja mantido, enfim. E o que ele diz é isso, né? Que ele já disse, né? Eu sou médico, médico não abandona paciente. Nós estamos fazendo uma coisa que está certa, até agora funcionou, os números não são tão assustadores assim. E ele disse, abre aspas, tive uma reunião muito produtiva com o governo, mas declarou que ele reiterou a necessidade do isolamento social e mostrou um incômodo, um desconforto com as críticas que trazem dificuldades ao ambiente. Que é mais ou menos isso que a gente está dizendo. Muito polarizado. Traz dificuldades para o ambiente, está difícil o ambiente, faz isso ficar pior. Sim, foi politizada a coisa, mas quem politizou? Ele diz, gostaríamos da crítica construtiva. Gente, o que nós temos são dificuldades quando as críticas vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. E isso não preciso traduzir, vocês todos sabem que isso tem sido uma constante. O Ministério adota uma determinada linha e temos muitas vezes que voltar e fazer contrapontos para poder reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. E mais ou menos foi por aí a entrevista que ele deu. Eu fico só imaginando, mas, de novo, sem polarizar, a situação de alguém que está trabalhando com, assim, o bafo na nuca e sabendo que está sendo criticado pelo chefe é complicado. Não sabendo que está sendo criticado, não sabendo que o chefe estava querendo que ele se demitisse. Exatamente. Nossa. Não, um cara como ele é bastante preparado para esse tipo de coisa. Mas é difícil, porque o preparo vem com a pressão. Olha as duas falando juntas, como? Não, é que eu acho que, assim, existe um nível de preparo técnico, claro, não por acaso ele está lá, mas a pressão também é gigantesca. Mas eu não posso acreditar que alguém... Mas, Ali, o que tu acha que o cara que é ministro do Brasil... Não, mas eu entendo que a Ali está dizendo o que eu tô querendo dizer é uma situação atípica, só que ele já disse, eu não vou pedir para sair. O presidente vai ter que me tirar. E tá tendo Então claro. O presidente que nesse momento entendeu que era melhor... não tirar. Então, até que o presidente tire,
Que eu acredito até que aconteça, sinceramente. Acho que sim. Eu acho que não vai não se manter agora. Muito tempo essa situação. Deixa o Ruschel falar antes de terminar o programa. Eu só quero dizer que vai falar um cara que tem elogiado o Mandetta desde o primeiro dia. Agora, não tire ele para Anjinho. Ele também é político. Claro, mas nunca. Ele já foi secretário de Estado de governos estaduais. Ele roubou na Santa Casa, ele tem o seu partido, eu não menosprezo ele. Eu peguei, comprei a tese dele, que é uma tese científica, por não ter conhecimentos, mas também não vou tirar ele para ingênuo, que ele está lá, ele é um médico que se formou fazendo medicina. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa, que todos tenham uma boa noite, com bons sonhos e que estejam de novo encontrando conosco na terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Sem esquecer que agora o Melhores Momentos, que vai ao ar todos os sábados a partir das 6h30 da tarde, agora tem 2 horas de duração. Se você perdeu alguma coisa, porque não prestou atenção, porque eu estou há horas dizendo, Melhores Momentos, Atualidades Pampa, agora tem 2 horas de duração, das 6h30 da tarde às 8h30 da noite. Beijo, até terça. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.